Fala galera, hoje eu vou estar mostrando duas formas de estar instalando um redutor de luminosidade no veículo após fazer a instalação da fita de LED, ok? Então vamos lá. Toda vez que eu faço a instalação de fita de LED em painéis, muitas vezes eu tenho que colocar um resistor ou a depender do cliente. Muitas vezes o cliente gosta de luz forte. Você pega uma estrada à noite, muito escuro, com certeza você vai ficar com a vista cansada. E eu sempre dou a opção ao cliente de estar instalando um potenciômetro, que é um componente eletrônico muito barato. Está custando aí cerca de R$3. E você pode colocar para estar fazendo o ajuste da iluminação. Isso se seu carro não tiver esta opção, ok? Como é que funciona um potenciômetro? Como a gente pode ver aqui no vídeo, esse aqui tem um valor de 10k, mas eu recomendo a vocês que vocês comprem de 100k, ok? Ele é o mesmo potenciômetro utilizado em som, que é utilizado em guitarra, instrumentos musicais, mesa de som. Se você tiver de sucata aí algum desses componentes, uma mesa de som, por exemplo, que deu problema, um som que deu problema, tem lá o potenciômetro, vocês podem estar tirando também, mas ele é bem barato. Como é que ele funciona? A gente vai fazer a instalação dele no negativo, certo? Eu botei o teste aqui na escala de continuidade para a gente ver a simulação. Vamos lá. Eu vou estar aqui com o negativo do veículo em um dos fios e outro fio negativo que está indo para a fita de LED, ok? A gente percebe que o negativo ele tá fluindo. Ele está aí como se fosse um curto, mandando negativo toda a tensão do negativo, 12 volts, está indo direto lá para o LED. Então o LED vai acender forte. Na medida que eu aumento aqui, olha só, a gente percebe que ele vai aumentando a resistência. Então essa tensão negativa ela vai demorar para chegar até o consumidor, que no caso é o LED. E na medida que eu vou aumentando aqui, ó, a gente percebe que vai aumentando a resistência. Olha só. Então aqui, ó, o LED vai estar apagado aqui, ó. Já chegou no final, apagou. Certo? Vou regulando aqui. Chegou aqui, a gente já vai perceber que o LED vai ficar bem fraquinho. Ele é um resistor de 10k, então. Por que eu recomendo que vocês comprem de 100? Porque o potenciômetro de 100, essa volta aqui, ó, vai ser maior. Então você vai ter um ponto de ajuste maior, entendeu? Vai ser bem maior do que o de 10k. Você vai conseguir deixar o LED mais fraco antes de apagar do que o de 10k, ok? Como ele é um resistor de 10k, a gente vai colocar aqui o nosso multímetro na escala de 20k. Na escala de 20k, olha só. Na medida que a gente vai aumentando, ele vai mostrando aí o resultado, ok? Vai mostrando aí até chegar aos 10,58, que é a tolerância 10k. Nós temos aqui o painel do Renault Sandero. Esse foi o último painel que nós fizemos. Então, tem um vídeo aí mostrando aí passo a passo de como tá colocando a fita de LED. Inclusive eu coloquei resistores para que a luz não ficasse muito forte. Mas eu vou estar alterando aqui, vou estar colocando potenciômetro, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar o positivo da fita de LED e vou ligar na placa, ok?
Vou estar fazendo a soldagem dele aqui, né? Esse pino aqui de cima. Vou soldar ele aqui. E o negativo, ele vai passando. Eu vou deixar um fio, né, suficiente para chegar lá na parte do painel onde eu quero colocar o potenciômetro. A gente percebe que o potenciômetro ele já vem aqui com uma espéciezinha aqui de rosca, já que ele vem com a porca, já para ser acoplado em qualquer superfície, em qualquer material. Então vocês fazem um furo bem discreto no painel, coloca o potenciômetro. Ele vem também com a tampinha aqui, com a capinha bonitinha, vai ficar bacana. Feito aqui a soldagem, que é o fio do farolete, né? O fio que só vai acender o painel quando ele receber 12 volts. E aqui está o meu negativo. Só vamos fazer um teste aqui ligando na fonte para a gente perceber. Estou fazendo aqui esse teste na fonte. Nunca faço esse tipo de teste no carro porque minha fonte, se eu fechar um curto aqui, ela desarma. Vocês podem ouvir o barulhinho dela. Então, tá aqui o potenciômetro já no negativo, né? Ele de frente. Os pinos que nós vamos utilizar é o do meio, que tem um X, e o primeiro, ele olhando para você, ok? Tá vendo? Esse outro pino aqui a gente pode deixar isolado. Ele já está instalado. Ele está ligado uma ponta no negativo aqui da fonte, e a outra ponta que está indo para o LED. Então a gente pode já ver aqui por dentro, olha só. O LED lá. Mudando a intensidade. Vou montar o painel e estar mostrando para vocês. Bom, nós temos aqui nosso potenciômetro. Lá aumentando a intensidade, reduzindo. Ele vai estar devidamente alocado, né? Vai estar devidamente instalado em um ponto do carro. Você vai puxar uma das pernas aqui, geralmente a primeira você vai puxar da chapa. Bom pessoal, tá o resultado. Eu aumento aqui a intensidade. Diminuo, olha só. Mais forte. Mais fraco, né? É uma boa opção. Percebe que ele brilha muito mais do que os ponteiros. Então dá pra dar regulada. De dia vocês podem estar usando ele no máximo. E à noite dá uma reduzida, ok? Pessoal, aqui nós temos um controlador para fita de LED. Quem conhece a fita RGB sabe que ela tem um controlador com vários modos, fade. E esse aqui é apenas para uma fita de LED, ok? A gente percebe que diferente do potenciômetro ele já tem um positivo e um negativo. Isso significa que a gente vai precisar utilizar o positivo e o negativo. E eu vou estar mostrando aqui a vocês como será feito, ok? Bom, vamos estar ligando aqui a entrada 12 volts no positivo e negativo, ok? Vamos fazer alguns testes antes.
Bom, a ligação vai ser da mesma forma. Ok, nós temos aqui as opções. Nós só vamos precisar ligar a entrada aqui no positivo e negativo, mas a gente só vai ligar no negativo da fita de LED, ok? Tá aqui o mesmo esquema do potenciômetro. A diferença é que eu faço através de botões. Lembrando que é bem interessante que esse módulo aqui ele tem um circuito integrado, um CI, que salva as informações, ok? Vou tirar aqui da tomada, olha só a intensidade, tirei, liguei, ele volta no mesmo lugar, ok? Quem me indicou esse modulador foi o meu amigo Rafael Máximo. Ele fez a instalação desse regulador no painel dele. E além disso, ele também tem algumas funções aqui, alguns efeitos, né, que para quem gosta é ótimo. Temos alguns efeitos aqui, ó. Para quem gosta de uma discoteca, tem vários efeitos bacanas, né? Que dá para ser usado sim, mas com carro desligado, ouvindo som e tal, é bacana. Com o veículo andando, acho que incomoda. Então tá aí, pessoal. A instalação é bem simples. A gente vai só utilizar o negativo da fita de LED. Eu não recomendo que essa instalação seja feita no negativo do painel, pois o negativo ele não alimenta só os LEDs, ele alimenta também outras partes do painel e pode vir a dar problema. Caso vocês queiram fazer isso nos LEDs originais do painel, você vai ter que mudar o circuito, vai ter que isolar o negativo dos LEDs e tal. Eu não recomendo, ok? Façam isso numa fita de LED, fiquem à vontade quando vocês forem instalar a fita de LED. Painel do Corsa, painel da Chevrolet, os carros mais antigos que vem com lâmpadas halógenas, é perfeito para estar utilizando isso aí, né? Na verdade, o que eu acho mais interessante é a questão do regulador de intensidade de luz, mas tá válido aí também os efeitos para quem gosta. Beleza, galera? Então é isso aí.